Olá Taubaté, olá Vale do Paraíba, olá você que nos acompanha pela TV Cidade, pelo nosso canal 3 na Operadora NET e também a você que nos acompanha pelas redes sociais, né? Tanto o YouTube quanto o nosso Instagram, o nosso Facebook, muito fácil da gente acessar TV Cidade Taubaté, dá um clique lá, dá um like, né? Assista as nossas produções também, que colocamos à sua disposição, né? E comente, né? Sugira também pautas, assuntos para que possamos sempre estar enriquecendo a nossa programação e lógico, né? Eu falo especialmente o nosso programa das 6 aqui na nossa TV Cidade. Estamos começando o programa nesta quinta-feira, dia 14 de março de 2019, né? Hoje que é o dia do vendedor de livros, né? Dia dos animais e dia da poesia. E a gente vendo esses dois itens aqui, especialmente, que é o dia do vendedor de livros e o dia da poesia, a gente faz um link com a situação que ocorreu ontem em nosso país, né? Especialmente na cidade de Suzano, onde infelizmente jovens vidas foram ceifadas, né? Também de profissionais da educação foram ceifadas de forma até cruel, né? Em que a gente vê que nós precisamos mudar a nossa postura, oferecer mais instrumentos como os livros às nossas crianças, conversar mais com as pessoas, né? Dar oportunidade das pessoas ter acesso à poesia, né? A poesia que eu digo não é às vezes a gente ler um texto, né? Mas a poesia da vida, né? Tantas e tantas coisas belas que existem e às vezes as pessoas acabam indo por outros caminhos, né? Que nos trazem tantas tristezas, né? Então, as nossas condolências também a essas crianças de Suzano, né? E a todos aqueles que são vítimas de violência em nosso país, né? Como é o caso, a gente não pode deixar de citar, da Marielle, né? Um ano sem a gente ter aí respostas contundentes, né? A respeito da situação que acabou acontecendo também com a vereadora do Rio. E tantas outras pessoas pelo país também estão sem respostas, né, por seus entes queridos que se foram de maneira cruel. Recadinho aqui que a gente pode destacar hoje, lá na divisão de museus, né, fica ali próximo à Rodoviária Nova, na Avenida Tomé Portes del Rey, próximo ao Metra 2. As mulheres taubatianas, expoentes da nossa cidade, estarão sendo homenageadas, né, dentro da exposição chamada As Tabaeteanas. E eu quero, em nome da TV Cidade, parabenizar todas as mulheres homenageadas neste ano, especialmente a nossa querida amiga Miriam Ferreira, né, que estará lá também nos representando, né, pela TV Cidade. E temos aí a Cátia Bercano e tantas outras mulheres da nossa sociedade que serão homenageadas. E a abertura é agora às 19 horas. E lembrando que hoje também ocorre a abertura da exposição de mesmo nome, com pintura, desenho, escultura e modelagem, né? Então é uma oportunidade de prestigiar, né, as artes em Taubaté. Ontem estivemos lá no Museu da Imagem e do Som, também homenageando a senhora Cecília Aldrá, né, neta do querido Félix Guizardi, um dos ícones também da indústria taubatiana, e a Cecília, que também marca a história na cidade de Taubaté como escritora, como artista plástica, né, e tantas outras atividades que ela desenvolve e com a lucidez, né, dá espanto. Na verdade, Kaique. Verdade. Kaique esteve lá fazendo um registro, ela com 98 anos, lá conversando com as pessoas, trocando impressões sobre a cidade, né? E parabenizar a nossa querida Yasmin Giacomini, que fez uma bela homenagem à querida Cecília, né? Yasmin cantou lá aquela música que você conhece como A Praça é Nossa, né? Então, foi muito bonito. Parabéns ao Dimas Oliveira Júnior, ao Márcio Carneiro, a organização lá também do Mistal pelo evento. E para a gente encerrar os nossos recados, né, nós temos aqui audiência pública daqui a pouco, às 19 horas,
especialmente para quem se interessa por mobilidade urbana em nossa cidade, a audiência chamada Aplicativos de Transporte, e que vai debater o projeto de lei de autoria do prefeito Ortiz Júnior, que pretende regulamentar o serviço de transporte intermediado por plataformas digitais na nossa cidade. Então, oportunidade, né, para a gente tá lá questionando os responsáveis, né? Espero que todos os segmentos estejam lá representados, né? Participem para poder construir realmente uma lei que beneficie a todos, né? Especialmente quem paga pelo serviço. Então, eu sei que o Leone Almeida, teve que semana passada, com certeza estará lá representando. E antes da gente bater o papo com o nosso convidado aqui, eu quero dar um recado. Eu, especialmente, achei semana passada um cartão da Nicole Tonione Carvalho, né? Tá aqui o cartãozinho dela, né? Já fiz a busca em todas as redes sociais, não consegui contato, deixei, né? Também à disposição. Quem conhecia a Nicole Tonione Carvalho, só vinha aqui na TV Cidade retirar com a gente aqui no horário comercial. Então são os nossos recadinhos. Porque agora a gente estava falando de arte, né? E eu vou continuar falando de arte, nós vamos continuar falando de arte, porque eu vou entrevistar uma pessoa que parece que está em constante reinvenção na área artística, né? Se eu pegar o currículo dele aqui, a gente não termina o programa hoje, né? Nós temos só 1 hora para conversar, menos agora, mas atualmente, né, entre tantas outras coisas que ele faz, ele é um profissional da área da beleza. Eu converso com o Joel Cruzariol no nosso programa das 6. É um prazer recebê-lo, Joel. Olha, é um prazer enorme estar aqui com vocês da TV Cidade. Muito obrigado pelo convite, né? E fico agradecido a você contar sobre as várias facetas que eu tenho na área das artes. Bom, a gente vai aprofundar mais daqui a pouco, né, a respeito dessa atividade profissional do Joel, né, que ele atua na área da maquiagem, na área do cabelo, né, mas antes eu queria saber que veia artística é essa que você tem, que parece que já nasceu desde o berço, já tem atuação na área das artes cênicas, Joel? Então, essa história começou da seguinte maneira: quando eu era pequeno, tinha mais ou menos uns 6, 7 anos mais ou menos, eu queria ser cantor. Ficava cantando na minha casa o tempo todo. Mas depois disso acabou, isso eu esqueci, né? Quando deu 16 anos de idade, teve um dia lá em casa que eu resolvi, falei assim, eu vou ser ator. Vou ser ator. Aí peguei, isso era no domingo. Segunda-feira, sem ninguém ficar sabendo, peguei um ônibus da Pássaro Marrom aqui em Taubaté, às 5 horas da manhã, e fui embora para São Paulo, sozinho. Tinha 16 anos. Aí cheguei lá na porta da Globo, bati na porta da Globo, literalmente. Aí a mocinha veio me receber. Pois não, eu falei assim, então, eu queria ser ator, queria saber se tem algum teste para eu fazer. Ela olhou para minha cara, eu acho que ela imaginou assim, é um ET, é um ET. Aí ela falou, você aguarda um instante. Ela chamou o produtor da Globo da época, que era o Manaus, e ela virou, e ele me falou, então, o que você quer? Eu falei assim, eu quero fazer teste para ator. Aí ele falou assim, tá bom, então entra aí, vamos fazer uma ficha de inscrição. Aí eu peguei, entrei, fui fazer ficha de inscrição, tal, preenchi. Aí ele perguntou, você tem alguma foto pra gente colocar aqui? Eu falei assim, não. Eu disse, mas precisa de uma foto, como é que eu vou saber que você é você, né? Eu falei assim, não tem problema. Peguei minha carteira de identidade, cortei a foto da carteira de identidade e preguei lá. Aí ele virou para mim e falou assim, ele deu risada, né? E falou assim, então tá, você pode voltar aqui às 1h30 da tarde? Eu falei assim, posso. Aí esperei, voltei às 1h30 da tarde, fiz o teste, que era ler um texto junto com ele, fiz o teste, ele falou assim, agora é só esperar ser chamado, né? Eu falei assim, tá, mas quanto tempo demora isso, né? Aí ele virou e falou assim, olha, tem 13 mil candidatos na sua frente. Eu falei assim, 13 mil? Ele falou assim, é. Eu falei assim, então já posso desistir, né? Eu falei assim, pô, mas vai desistir sem antes começar, né? Eu falei assim, não, mas é 13 mil na minha frente, eu nunca fiz nada na área, né? Os outros já devem ter feito um monte de coisa, né? Ele falou assim, não, mas não desiste não, quem sabe, né? Aí eu voltei para Taubaté na segunda-feira. Quando foi na quarta-feira, às 9 horas da manhã,
esse mesmo Manaus me liga e fala assim, pega o primeiro ônibus para São Paulo que você foi contratado. E aí eu peguei o primeiro ônibus, fui para São Paulo, eles já preparam tudo, deixam você em hotel, deixam você em todos os lugares, e eu já comecei a gravar um programa, que era um programa do Maci TV na época, né? E era um concurso para atores, né? E aí, logo depois disso, eu gravei uma novela das 10 da noite, estava estreando o horário das 10 da noite. A novela era Despedida de Casados. E foi censurada, por incrível que pareça. Naquela época ela foi censurada porque a Regina Duarte aparecia numa cena dormindo ao lado do Cláudio Mazo, né? Então, naquela época, dormir do lado de alguém não podia, né? Hoje está bem diferente, né? Bom, para dar o primeiro beijo foi um parto, né? Foi um parto, né? Imagina dormindo. Então ela foi censurada naquela época e um dos motivos era esse, né? Então aí nessa mesma época que estava sendo tudo gravado em São Paulo, porque o estúdio do Rio tinha pego fogo, e aí o Eval Rossano me convidou para fazer uma peça de teatro no Rio. E eu tinha 16 anos só, então eu precisava da autorização do meu pai, né? E meu pai virou para mim naquela época e falou assim, olha, não criei filho para ser ator, não vou assinar o contrato. Aí eu falei assim, mas pai, olha só o que está acontecendo. Não vou assinar o contrato. Ele falou assim, então me emancipo que daí eu assino, né? Não, também. Aí minha carreira tinha acabado de acabar. Acabou ali, e era um local que hoje em dia a gente vê a proporção que toma novelas, né? Aí depois disso eu resolvi fazer teatro, então eu vou estudar, né? Como eu estava começando sem estudar, vou estudar. Aí comecei a fazer curso de teatro, e aí foi onde eu gostei muito da área de maquiagem para teatro, que é totalmente diferente da maquiagem social, né? E aí comecei a fazer curso, mas o meu interesse era assim, fazer aquelas maquiagens com cicatriz e tal, né? Aí, bom, foi indo, com isso eu conheci o Mazzaropi, fiz 3 filmes com ele. Quais filmes que foram, que você lembra? Foi o Jeca e Seu Filho Preto, o Jeca e a Banda das Velhas Virgens e o Jeca e a Égua Milagrosa. Quer dizer, são 3 sucessos, né, do São Mazzaropi. os 3 últimos dele, por sinal. São os 3 últimos filmes dele. Depois disso ele não fez mais nenhum filme. E como que foi esse convite para você participar de filme com o Mazzaropi? Porque aqui nós temos um senso comum que o Mazzaropi era muito de olhar para a cara da pessoa e falar, quer participar do filme, vem com a gente. Era assim mesmo? Como que foi? Então, o meu não foi assim não. O meu foi na cara de pau mesmo. Eu fui lá atrás dele. Eu fui lá e falei assim, Mazzaropi, eu quero trabalhar na área. Eu já fiz isso, já fui para Globo e tal, eu quero trabalhar na área. Aí ele falou assim, então tá bom, vamos lá, a gente faz. Aí eu virei lá, foi uma experiência muito rica porque o Mazzaropi é um gênio, ele é um gênio. Na área de cinema, eu estudei um pouco e eu nunca vi uma pessoa matar uma cena, fechar uma cena com uma destreza, com uma sabedoria tão grande quanto a dele, né? Ele tinha todo o pessoal que assessorava ele, mas ele era o gênio da história. Ele cria tudo que aparece no filme, é ele quem cria, é ele quem faz. Então era muito, muito gostoso estar aqui, ali do lado e assimilando todo esse conhecimento, né? E eu lá tive a experiência de fazer cenografia, tive a experiência de fazer assistência de produção, tive a experiência de fazer continuidade. Então para mim foi uma diversão, não era nem trabalho, era uma diversão estar com ele, né? E aí depois eu saí, comecei a fazer peças de teatro, montamos um grupo aqui em Taubaté, um grupo de teatro. Qual que era o nome do grupo? Grupo Taba. Taba. Tem a ver com o nome indígena, Tabaeté? Tabaeté, era bem isso, né? Aí depois mudou para grupo de teatro Galpão, que virou o Galpão, que era onde era a Secretaria de Cultura. E aí depois disso começou a se surgir a ideia de fazer a Paixão de Cristo de Taubaté, né? Aí nós fizemos a primeira, foi muito legal, fizemos a segunda, na terceira a gente acabou fazendo uma superprodução, uma coisa que estava completamente fora dos padrões que a gente tinha na época de teatro de rua, né? Nós ensaiamos, para você ter uma ideia, 560 atores. 560? Foi tudo... Pô, maior que a Paixão de Cristo lá de Pernambuco? É, maior do que a de lá. Inclusive, o que aconteceu foi o seguinte, que foi a primeira peça de teatro no Brasil que a dublagem foi ao vivo. Era dublado ao vivo, com todos os efeitos especiais, com toda a cenografia, né?
Nós tivemos na época, para você ter uma ideia, 60 mil pessoas assistindo. É um Maracanã cheinho assistindo a Paixão de Cristo em Taubaté, que já era o terceiro ano. Isso nos anos 80, hoje nós estamos com 300 mil, nós não tínhamos nem 200 mil pessoas em Taubaté. Exatamente, então via muita gente de fora, porque foi muito anunciado no Vale do Paraíba, e foi uma experiência magnífica, mas foi magnífica mesmo. E aí depois disso, eu resolvi casar, e isso não dava dinheiro, né? Era naquela época, acho que ainda até hoje, o artista ele sofre muito para poder conseguir viver da arte, né? Então aí eu resolvi virar bancário. Aí virei bancário. Aí fui trabalhar em banco. Pô, chegou perto do dinheiro. Cheguei perto de dinheiro, mas não era meu, né? Aí, bom, virei gerente de banco. Aí com 6 anos de banco, eu falei assim, eu vou enlouquecer. Essa não é a minha praia. Ficar atrás de uma mesa e cuidando do dinheiro dos outros não tem sentido nenhum para mim, né? Não estou discriminando a profissão, não, de forma nenhuma. Era eu que não me encaixava na profissão, né? E aí eu resolvi que nesse tempo que eu era bancário, muitas amigas minhas que sabiam que eu fazia maquiagem por conta do teatro, quando tinha uma festa, alguma coisa assim, elas pegavam e pediam para eu maquiar. Eu ia maquiando, sem saber, porque maquiagem social não era a minha área, né? Mas daí foi, corta a franja da minha filha, aí foi pro cabelo do marido, aí chegava o final de semana, minha casa era cheia, eu produzindo o pessoal. Aí quando eu saí do banco, aí esse pessoal falou assim, não, você vai montar um salão, porque cliente você já tem. Eu falei assim, não, de jeito nenhum. Montar salão, eu tinha um preconceito disso, porque na época não existia cabeleireiro, né? Era barbeiro e cabeleireira. Eram muito poucos cabeleireiros, né? E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou, vamos fazer. Daí fui fazer curso, né? E aí comecei, aqui em Taubaté mesmo, lá na Vila São Geraldo. Né? Aí fui fazer curso fora, fiquei em São Paulo 1 ano fazendo curso. Aí recebi uma proposta para ir embora para Brasília. A área era muito interessante para mim, mas não era exatamente o que eu queria. Então eu queria alguma coisa que dentro dessa área eu pudesse criar mais, eu pudesse me expandir. Então foi que quando eu cheguei em Brasília, fui para lá, larguei tudo aqui, fui embora para lá, fiquei trabalhando e entrei na área de produção, que era a área que era mais próxima de mim em relação ao teatro, ao cinema, à televisão. E aí eu comecei a fazer produções de espetáculos em Brasília, né? Então eu era chamado, por exemplo, quando tinha uma companhia de teatro que ia ficar 15 dias em Brasília, eu era chamado para maquiar todos os atores do espetáculo. E aí foi onde isso foi se alastrando, então quando chegava a companhia eu era o primeiro a ser chamado. E foi isso que acabou coincidindo com a vinda da Yoko Ono para o Brasil, quando ela foi apresentar uma mostra de arte que ela tinha feito em homenagem a John Lennon, né? E aí eu fui chamado para ficar 15 dias com ela, maquiando. Bom, eu estava conversando com você nos bastidores, né? São poucas pessoas que já tiveram o privilégio, né, de estar ao lado da Yoko Ono. Seja para tirar uma foto, para um momento ali de um autógrafo. Agora você teve a oportunidade de estar ao lado dela 15 dias. 15 dias. E ainda ganhando dinheiro, porque estava trabalhando profissionalmente, dinheiro, né? Exatamente. E vivendo junto com essa personalidade histórica mundial, né? Mundial. Como que foi esse contato, essa experiência específica? Olha, só para você ter uma ideia, quando surgiu esse convite para eu poder ir maquiá-la, produzir o cabelo dela, eu achei muito surreal. Eu falei assim, não, Yoko Ono é parte da minha história, Beatles, né? Que da minha época, o Beatles fez parte da história de todo mundo, né? E aí quando eu fui chamado para fazer Yoko Ono, eu falei assim, legal, já comecei a tremer no pé, da cabeça, na mesma hora, né? Mas tudo bem. Chegou o dia, era no Hotel Nacional lá em Brasília. A hora que eu cheguei, já foram vários seguranças me receber, que sabiam que era eu já, porque você tem que mandar suas credenciais, seus registros. Nossa, é feito um cadastro bem enorme a seu respeito, inclusive da sua vida, porque não é qualquer pessoa que entra, porque eles não sabem quem é, né? Aí eles te recebem, te levam na porta do elevador. Na porta do elevador tem um outro segurança que vai te acompanhar durante o trajeto do elevador.
você sai na suíte presidencial, que é onde ela ficou, tem 2 seguranças esperando você sair do elevador, te encaminham para uma sala, onde você fica sozinho na sala, aí chega o assessor dela e ele começa a fazer uma entrevista com você, né? Tipo assim, quem você é, o que você faz, qual o tipo de trabalho que você desenvolve. E aí depois disso ele pega e ela vem, né? Eu tremia, mas eu tremia, cara. Eu falei assim, eu estou diante de um mito, né? Da música internacional. Aí ela chegou, pequenininha, de uma simplicidade e de uma humildade, assim, que me espantou na hora, né? Aí ele disse pra mim como mais ou menos ele gostaria que ela fosse maquiada, não é nem ela que gostaria, ele que gostaria. Aí eu falei assim, tudo bem. Aí eu comecei a maquiar. Eu suava tanto, mas eu suava tanto de nervoso, que eu tive que pegar uma toalha para me enxugar minha camisa, grudou no corpo, né? Aí eu peguei, terminei de maquiar, virei para ela e falei assim, você gostou? Aí ela olhou no espelho, virou para mim e perguntou, o que você achou? Eu falei assim, eu gostei, né? Ela falou assim, então tá maravilhoso, todo dia eu quero isso. Olha. E aí eu fiquei com ela, numa simplicidade, assim, tudo ela me chamava, e eu, é lógico que eu queria tietá-la, mas ficava difícil diante de uma personalidade dessa, você pedir alguma coisa, né? Aí chegou no último dia que eu produzi ela, ela virou para mim e perguntou, por que você nunca tirou foto comigo? Você não gosta de aparecer do lado de uma personalidade, né? Eu falei assim, eu adoro, mas eu estava morrendo de vergonha de pedir para você. Aí ela começou a tirar foto comigo, não fui eu que tirei foto com ela. Daí ela tirou o óculos para mostrar a maquiagem que eu tinha feito. Ela que tirou. Todo o material que eu tenho com Yoko Ono foi por causa dela, não por minha causa. Embora eu tivesse morrendo de vontade, né? Mas com vergonha de pedir. Quer dizer, ela já inaugurou a selfie com você. Com certeza, e foi maravilhoso. Foi uma delícia mesmo. E os outros artistas, né, brasileiros que eu tive a oportunidade de estar junto, Marisa Hort, uma pessoa fantástica, maravilhosa, Renata Sorrah, Luiz Fernando Guimarães, que é uma delícia conviver com ele, porque ele é divertido do mesmo jeito que ele é no palco, Evandro Mesquita, a Cláudia Raia, né, e Silvia Buarque. Então são essas pessoas assim que eu tive a oportunidade de fazer a produção por conta do espetáculo e que acaba enriquecendo muita gente, né? Acaba fazendo com que a gente entre no universo da nossa área, que recompensa muito no trabalho. Não é financeiro, mas é no trabalho. Financeiro também é muito bom, né? Bom, você citando esses nomes, né, essas referências artísticas que nós temos no Brasil e no mundo, como que você pensa a elaboração da maquiagem, a elaboração do seu trabalho, né, do cabelo, para cada um desses personagens? Por exemplo, a gente quando olha a Renata, a gente, principalmente quando ela está contracenando, já tem uma imagem dela, né, uma imagem melancólica, uma imagem, né, que passa. Daí é coisa da maquiagem, né? Também. A gente quando vê o Mesquita já tem aquele olhar mais surfista, largadão, né? Até pelos personagens que ele também faz aí na escolinha, né? O próprio Luiz Fernando Guimarães já tem aquele... Né? Como que você trabalha tudo isso observando as características de cada um? Então, na verdade o que acontece é o seguinte, por exemplo, quando o espetáculo é de época, né, já chega um croquis pra gente poder desenvolver o trabalho. A gente vai fazer uma pesquisa da época e vai imprimir naquele rosto essa forma de produção. Às vezes não, às vezes, por exemplo, no caso de uma Renata Sorrah, que ela passa essa imagem mais melancólica e tudo mais, então às vezes a gente pega e sabe que, por exemplo, não pode colocar muita sombra, ou tem que colocar mais olheira, ou tem que colocar um batom que não aparece, ou um batom que apareça, vai depender muito da caracterização daquele personagem. Então o profissional da área de maquiagem, ele tem que observar, ver o que está sendo pedido e imaginar ou pesquisar como que uma pessoa com essas características se manifesta, né, perante a sociedade. Então aí você tem que ir caracterizando isso. Agora, às vezes, por exemplo, acontece de que a caracterização tem alguns detalhes. Então, por exemplo, aquele personagem tem um narizão, né? Então você tem que criar um narizão, ou criar um efeito de narizão.
Às vezes o personagem não tem 30 anos, ele tem 70 anos. Então você tem que transformar aquele ator num personagem de 70 anos. Então daí você vai fazendo as características, vai pegando o que você tem de arsenal de conhecimento e vai aplicando ali. É muito gostoso, muito divertido. E é a área que eu mais gosto de atuar, né? Por exemplo, agora uma maquiagem social é completamente diferente. A gente tinha, há pouco tempo atrás, a ideia de que, por exemplo, uma mulher que vai se maquiar para uma festa, ela tem que ir não parecendo mais ela, né? Tem que parecer uma outra mulher. E hoje a gente percebe que não, que embora a maquiagem hoje possa ter variadas cores, ela possa desenvolver, ficar muito mais chamativa, mas a pessoa tem que parecer ela, não pode parecer outra pessoa. Senão fica uma caracterização, não uma maquiagem, né? Então a maquiagem, na verdade, a maquiagem social, ela não é uma máscara, né? A gente só vai pegar o rosto da pessoa e vai realçar o que ela tem, para poder fazer com que o que ela tem fique mais bonito, fique com os traços melhores, mas não desfigurá-la, né? Transformá-la numa outra pessoa. Dentro desses princípios da maquiagem social, que ferramentas são interessantes, tanto o profissional utilizar, né, os produtos, quanto a pessoa que de repente não tem condição, às vezes, de fazer, né, de contratar um profissional, mas ela tem ali uma habilidade de fazer uma automaquiagem. Isso. Tem. Então, olha, veja bem, o que que eu, por conta do caminho que eu vim, eu desenvolvi. Então, por exemplo, a gente sabe que para televisão, principalmente teatro, a maquiagem vai ter que ter uma durabilidade maior e ela não pode brilhar, né? Porque estoura na imagem e tudo. Então, o que a gente faz? A gente tem que usar produtos que fiquem com a pele seca. A pele permaneça seca, mesmo que a pessoa transpire e tal. Então, toda a maquiagem que eu utilizo é à base de água, ela não é à base de óleo. Para noivas, eu faço muitas noivas, a maquiagem normal, ela dura em média de 4 a 6 horas intacta. A maquiagem à base de água, ela dura em média acima de 12 horas. Então, por exemplo, numa peça de teatro, onde o artista ele tem que estar pronto 2 horas de antecedência e vai ficar com 4 horas com aquela maquiagem, então ela tem que chegar no final daquele trabalho do mesmo jeito que ela começou. Na televisão, principalmente, você vai gravar uma novela. Às vezes você entra no estúdio 5 horas da manhã e você vai gravar até 7 horas da noite. Aquela maquiagem tem que estar do mesmo jeito até o final. Jornalistas, telejornal, né? Onde o jornalista tem que estar na frente da câmera seco. Ele não pode estar molhado, né? Se bem que hoje o estúdio tem ar-condicionado. Pois é, mas coisa, né? Mas às vezes pode ocorrer, né? Então, a maquiagem à base de água, ela faz com que essa pele continue seca acima de 12 horas. Então, esse é o trabalho que eu faço. Então, o que eu aconselho para quem quer se automaquiar? Utilize produtos à base de água, porque você vai ter uma garantia de que, por exemplo, você vai se maquiar de manhã, vai trabalhar durante o dia e à noite você vai para uma festa, né? Você pode usar essa maquiagem à base de água, você vai ficar o dia inteirinho maquiada, né? E quando chegar à noite você só dá um realce para que você possa ir no evento que você vai, né? Isso é muito interessante e ela tem uma durabilidade muito maior. Hoje em dia a gente tem uma gama de produtos fantásticas para isso. Dentro dessa gama de produtos, os produtos nacionais, como que eles estão classificados? Temos produtos de boa qualidade ou ainda os importados são aqueles que são melhores? Aí tem um mito nessa história, tá? Porque o brasileiro ele tem um hábito muito grande de achar que o que vem lá de fora é melhor do que nós temos aqui, né? Então, por exemplo, você tem que imaginar que você está tendo uma maquiagem num país tropical, aonde vai transpirar, mesmo que o local do evento tenha ar-condicionado, o trajeto pode não ter. Então você vai transpirar no meio do caminho e vai chegar lá com suor, né, no rosto. Então o que acontece? Muitas vezes a gente pensa assim, vou comprar um lápis de olho preto da Yves Saint Laurent, ou da MAC, ou da Christian Dior, que hoje está custando em torno de R$280, R$300 um lápis desse. Barato, né? Então aí, mas esse lápis, todo lápis é a base de cera. Cera a gente sabe que com o calor derrete, né? Então o que ocorre aí?
mulher, ela se maquia, passa esse lápis, vai para a festa, transpira, porque às vezes dança, né? Transpira, e o lápis começa a escorrer. Aí ela começa a ter uma olheira preta aqui, tudo borrado, entendeu? Porque o produto, não é que o produto seja ruim, só não foi feito para mulher brasileira. Foi feito para mulher ou da Europa, ou do estado norte-americano, que lá são climas mais frios e secos, né? Então, ela vai... Lá tem a durabilidade, aqui não. Ah, você compra uma maquiagem da MAC, que foi desenvolvida em Toronto, no Canadá, que lá é gelado o ano inteiro, entendeu? Aí você traz uma maquiagem dessa para o Brasil, uma base dessa, passa, porque é da MAC, né? Caríssima aqui no Brasil, por sinal, e essa maquiagem vai derreter. Ah, passa corretivo, que é a base de óleo, derrete. Então, nós temos produtos aqui desenvolvidos no Brasil exatamente para esse fim, que são tão bons ou melhores que esse. Por exemplo, nós temos um lápis de olho preto aqui no Brasil, que custa mais ou menos em torno de uns R$ 15, entendeu? Que é umas 100 vezes superior de qualquer lápis que tem lá fora. Muito melhor, mas muito melhor, né? Então, esse mito de que o que tem lá fora é melhor do que o que tem aqui dentro, isso aí é só porque as pessoas ainda não garimparam o que nós temos aqui, que é muito bom, por sinal, muito bom mesmo. O nosso mercado de produtos de beleza também já está mais aberto à questão étnica, né? A variedade de pele do brasileiro também? Sim, com certeza. E muito mais desenvolvido por indústrias nacionais do que internacionais. Então nós temos empresas aqui que já desenvolvem produtos para pele negra, pele parda, pele branca, né? E nós temos uma miscigenação muito grande. Nós temos agora, por exemplo, uma pele que é amarela, né? Ela é amarelada, ela é parda, mas no tom amarelo. E a maquiagem lá de fora jamais vai chegar no tom, porque eles não têm esse tipo de pele. E aqui nós já temos maquiagens desenvolvidas para isso. Então ela pode colocar um tom mais rosado, um tom mais neutro, né? Que vai compor essa pele e deixá-la natural. Então nós temos aqui, por exemplo, corretivos que transformam uma pele que tenha qualquer tipo de problema em uma pele como se nunca tivesse tido nada. Então esse tipo de produto é nacional. Não é a varinha de condão, não, né? Não é. Mas são tão bons quanto. O único problema de produtos nacionais aqui é a taxa de imposto, que para produtos cosméticos é muito maior que qualquer outro tipo de produto industrializado no Brasil. Então a gente paga muito caro por uma coisa que não custou isso para ser feito, né? E a gente sabe disso. Então, por exemplo, você pega uma sombra de uma marca nos Estados Unidos que é a base de água, essa sombra lá custa $1. $1. Aí trazem para cá custando R$60, R$70 aqui. Então isso eu não acho justo, né? Não acho. Acho muito triste até para o profissional querer desenvolver o seu trabalho, né? Mas enfim, espero que melhore, né? Bom, o que eu queria saber também, se melhorou, já que você falou a palavra, se melhorou a questão do preconceito masculino para com a maquiagem, né? O homem já está mais aberto também, procurando os profissionais da beleza para poder se maquiar, para poder se apresentar melhor dentro dos diversos momentos que ele tem da vida? Então, começou-se assim com uma necessidade de, por exemplo, vai casar, então tem a noiva e o noivo. Aí o fotógrafo chegava para o noivo e falou assim: olha, você tem que passar um pozinho para tirar o brilho, para ficar bonito na foto, né? E aí começou-se assim. Mas hoje, muitos homens, antes de qualquer tipo de evento, se maquiam. E já tem maquiagem desenvolvida para homem, para pele masculina. Então nós temos muitos produtos criados aqui no Brasil, não precisa ir lá fora comprar, que são especificamente para pele masculina. Então hoje eu acho que isso também, esse tabu está caindo, né? E outra, quanto mais ficar bonito, melhor, né? Até porque, uma curiosidade, a maquiagem, ela não foi desenvolvida para mulher, ela foi desenvolvida para homem. Quem se maquiava antigamente era homem, não era mulher. A mulher veio depois. O homem que se maquiava. Nós aqui em 1800, por exemplo, nós tínhamos, os homens todos se maquiavam. Passavam um pó branco no rosto, passava batom,
e uma pinta aqui para fazer charme ainda. Olha. Né? Era uma loucura, né? Nós temos um filme também do Morte em Veneza, que esse filme, o cara, para poder, ele se encantou com um rapaz, e para ele poder, é um filme de época, para ele poder conquistar o rapaz, ele se maquiava, né? Mas era esse tipo de maquiagem, uma maquiagem branca, que era moda na época, né? E passava batom e uma pinta aqui. Então, vem da própria origem do teatro, né? Do teatro, exatamente. Do teatro primitivo, que não permitia a mulher, inclusive, subir ao palco, né? Até porque a maquiagem, ela começa muito lá atrás, né? Com a tentativa de fazer intimidar o opositor, né? Então as tribos até hoje se maquiam, né? Para guerra, para festa, por quê? Porque era uma maneira, por exemplo, quanto mais feio tivesse, mais intimidava o opositor, né? Então a maquiagem começou a ser desenvolvida através disso. No Egito, por exemplo, uma coisa que não era maquiagem, mas que acabou virando, era uma substância chamada col, porque lá era muito sol e muito quente. Então eles faziam uma substância negra e eles passavam no olho. Então você pode ver a caracterização de todos os egípcios, eles têm aquela, como se fosse um delineador aqui, né? Então aquilo lá era para proteger do sol, era o óculos deles, para proteger do sol. Quando pinta aqui de escuro, protege da luz solar, né? Então escurecia essa região. Funcionava mais ou menos como óculos. Depois disso vai se desenvolvendo e vai se transformando na maquiagem. Aí as mulheres entraram nessa área e dominaram o setor, né? Então uma mulher maquiada hoje, provavelmente ela nunca vai sair de casa sem pelo menos um batom, um delineador, ou um rímel, né? Um blush. Isso elas fazem todas hoje, né? Quer dizer, isso é apropriação feminina, né? Empoderamento. Assim como a história do salto alto, né? Exatamente. Que era o Luís XV que queria ficar maior que todo mundo, para não ficar por baixo, né? Inventou. Exatamente. E a turma acha que são só as mulheres que usam, né? Na verdade, o princípio básico era do reino animal, né? O macho sempre é mais desenvolvido do que a fêmea, né? Então você pode olhar o leão, tem a juba, os passarinhos têm todo um enfeite para poder atrair a fêmea. Na verdade, a intenção era essa. Não era porque eles são melhores, nem porque eles são realmente mais bonitos, mas era para poder atrair a fêmea. Então isso foi passando para o humano. Só que daí a mulher achou que ela também merecia e merece, entendeu? E tomara que continue merecendo bastante, porque daí a gente consegue desenvolver bastante trabalho para vocês. Então a mulher começou a entrar nessa área e hoje tem todo esse universo maravilhoso que é da maquiagem. Você citou um exemplo de maquiagem, saindo aí da maquiagem social para a caracterização, né? Sim. Esse trabalho que especialmente o cinema dá oportunidade. Nós vimos aí agora recentemente o filme Vice, né? Uhum. Que ganhou aí como melhor maquiagem, que o ator novo, né? Foi até os 70 anos lá interpretando o personagem, a maquiagem que permitiu isso, né? Sim. Esse trabalho no Brasil, como que tem sido feito, se as portas também aqui estão abertas aos profissionais da área cinematográfica que atuam com maquiagem? O Brasil já tem permitido esse avanço também, assim como o Hollywood usa muito? Aqui sim. Temos também ou não? Como que tem sim. Eu acredito assim, que está começando as empresas de cosméticos, algumas, tem uma aqui no Brasil, por exemplo, que ela desenvolve bastante esse tipo de trabalho, que é máscaras à base de silicone. Então não é só a maquiagem, é toda uma reestruturação facial. Então coloca-se silicone, coloca-se enxertos, né, para poder caracterizar o personagem. Se é para envelhecer, uma caracterização de rugas, né, e tal. Então, e tem empresa aqui no Brasil que já desenvolve esse trabalho para cinema, né? Lá nos Estados Unidos você tem muito mais facilidade. Se você quiser fazer um curso, por exemplo, tem escolas especificamente para isso. Aqui no Brasil nós estamos começando a ter isso, até porque o cinema nosso nacional, ele não tem muito esse caminho, né? Ele é mais de contar fatos e realidades cotidianas, né? Pouco ficção, né? Muito pouco ficção. Lá não, lá já tem muita ficção, então dá para desenvolver mais, é uma praia assim, divertidíssima de trabalhar. Mas aqui no Brasil já tem sim. Tem inclusive uma empresa de cosméticos que desenvolve e dá curso nesse sentido. Olha, que bacana. Dá curso,
muito E nos outros interessante. segmentos, as artes cênicas, o teatro está tendo essa possibilidade também. Eu vejo muito nas escolas de samba essa caracterização, Sim, né? sim. Como que é? Então, por exemplo, no carnaval, né, nas escolas de samba, muitas vezes aquilo que você está vendo não é exatamente aquilo que é na realidade. É uma caracterização, né? Eu estou dizendo não só no sentido da maquiagem em si, mas do físico em si. Muitas vezes aquele corpo não está tão daquele jeito que está sendo visto. Ele foi trabalhado e produzido para ficar exatamente daquele jeito. Então, às vezes é uma roupa que tem uma textura diferente, que é para poder parecer alguma outra coisa. É igual, por exemplo, essas roupas de super-heróis, né? Que tem já músculo e tal, que o ator não tem, mas a roupa tem, né? Então, e no carnaval tem muito disso. Agora, na maquiagem, no carnaval, é uma delícia, é um paraíso para o maquiador. É mesmo? Ali ele viaja, tudo que ele tem vontade de fazer, ele faz ali. E fica muito bom, né? Tem muitas atrizes que vão como rainha de baterias, abre alas. Nossa, são lindas, maravilhosas. No carnaval tem muito disso. E aqui no Brasil, eu acho que atualmente nós estamos com um palco muito grande para desenvolver qualquer tipo de trabalho. É muito fascinante, está muito gostoso trabalhar. Embora hoje tenha bastante gente no mercado, né? Antigamente não tinha. Antigamente, se você falasse que você é maquiador, o pessoal olhava para sua cara e não entendia como que você vai chegar nisso. Hoje em dia não, hoje está super natural. Profissionais excelentes que nós temos aqui no Brasil, inclusive até vale dizer que é um profissional brasileiro lá fora, ele pode chegar em qualquer salão famoso e falar assim, olha, eu sou cabeleireiro brasileiro, tem emprego na hora, na hora. Porque é muito bem aceito, porque o brasileiro é muito criativo, né? Então isso é uma experiência até pessoal minha. Eu fui trabalhar em Miami e cheguei num salão, que era o salão mais famoso de Miami, e falei com a proprietária que eu queria trabalhar em Miami e que eu era do Brasil, né? Ela virou para mim, mostrou o salão dela e falou assim, escolhe a cadeira que você quiser. Olha só. E assim, na Europa, por exemplo, nós somos muito bem aceitos lá. Então, se você falar que você é brasileiro, qualquer salão. Mas o que atrai o europeu, o norte-americano em relação ao profissional brasileiro? Criatividade. Nós temos muita criatividade. Então, por exemplo, como aqui os recursos são poucos, eram antes, hoje já nem tanto. Mas o que acontece é o seguinte, o brasileiro ele tem que se virar nos 30 para dar conta. Lá, por exemplo, na Europa, se você vai trabalhar nessa área, você tem um dinheiro que você ganha por mês que te sustenta. Aqui no Brasil você tem que trabalhar bastante. Então essa profissão é bem glamurosa, mas financeiramente ela não é tão rentável. Parece que é, mas não é. Então o profissional tem que trabalhar muito. Fora que ele fica às vezes 15, 16 horas em pé, né? Então isso ataca perna, coluna. Então tem muitos profissionais hoje em dia das antigas que têm problema de coluna, problema de joelho, varizes na perna inteira, né? Então aqui no Brasil... Alero, né? Lesão por esforço repetitivo. Exatamente. Então aqui, e como a profissão ainda não é regulamentada, nós não existimos como profissão no Brasil, né? Fica muito difícil a gente ter algum tipo de benefício. Então se você chegar, por exemplo, no SUS e falar assim, eu sou cabeleireiro, né? Daí, entendeu? Isso não existe como profissão aqui. Uma vez eu montei uma comissão e fui eu falar diretamente com o presidente, né? Para montar universidades. Porque fora do país, por exemplo, na Europa, tem países que para você ser cabeleireiro são 4 anos de universidade. Você não põe a mão na cabeça de uma pessoa sem ter uma faculdade. Na Alemanha é assim, no Japão é assim. Então, o que ocorre é que aqui no Brasil não há essa necessidade, né? E aí eu fui montamos uma comissão e fomos diretamente, pessoalmente, falar com o presidente. E a resposta que nós tivemos dele foi que ele não podia regulamentar a profissão. Por quê? Porque qualquer um pode ser cabeleireiro. Essa foi a resposta que a gente deu. Nossa, mas é triste, né? Porque qualquer um pode, porque não tem regulamentação. Exatamente. A partir da regulamentação, aí vai delinear o caminho, né? Porque daí o profissional pode ser registrado, ele pode trabalhar num salão com horário normal. Então, por exemplo, hoje em dia, para um profissional se manter, ele não trabalha 8 horas como todo mundo, ele tem que trabalhar 12 horas, 14 horas. Enquanto todo mundo num sábado está se arrumando para ir para uma festa e sai do salão 10, 11 horas da noite,
entendeu? Ele tem que ir para casa descansar, porque ele não aguenta. Então, sábado para cabeleireiro não existe, né? Então, precisaria de uma regulamentação para que ele pudesse ter os direitos profissionais. E a gente não tem nenhum direito. E com o passar do tempo a gente pôde perceber também que qualquer um pode ser presidente, né? Pois não é só no cabeleireiro, né? Bom, e a valorização do consumidor para com o trabalho do cabeleireiro, o trabalho do maquiador? As pessoas estão entendendo dessa importância e realmente valorizando financeiramente, que é o que interessa, né? No final das contas, de forma que seja satisfatório para o profissional sair de casa ou atender no salão, ficar tanto esse tempo de pé, né, para poder, porque a gente vê aí pelas fotos, né, no seu caso, são obras de arte, né? Cada trabalho é uma obra de arte. Então, é um número muito grande de artistas que nessa área tem que ter talento, não é só técnica. Não adianta você ir fazer um curso, aprender todas as técnicas, se você não tiver o talento. Então é muito necessário ter talento. E nós temos muitos talentos no Brasil. E antigamente eu acho que a gente não tinha essa representatividade em relação ao social. A gente, por exemplo, tipo assim, a pessoa vai fazer uma festa, né? Então ela contrata todos os profissionais, os parceiros, os fornecedores para montar a festa. O último é o cabeleireiro, né? E aí o cabeleireiro dá o preço, ela fala assim, nossa, mas tudo isso, ela gastou 100 mil para montar a festa. O cabeleireiro vai cobrar 500, ela acha que é muito caro, né? Vamos juntar a parte do audiovisual também, que o pessoal desvaloriza o nosso segmento aqui. Exatamente, Olha. exatamente. É o mesmo problema. Então, mas hoje isso está mudando. Hoje, por exemplo, tem muitos profissionais responsáveis que começaram a criar um sistema, uma metodologia para se chegar até o profissional. Então, a pessoa agora, quando ela vai escolher um profissional, ela já tem um caminho a seguir criado pelos próprios profissionais. Então, por exemplo, citando um caso, uma noiva, por exemplo, ela não vai procurar um profissional um mês antes do casamento ou na semana do casamento, porque ela não vai encontrar. Então, ela com certeza vai procurar um profissional um ano antes de casar, porque daí ela sabe que ela pode escolher o profissional dela, né? Então, hoje em dia, eu acho que essa visão do quebra-galho, que é o cabeleireiro maquiador, né, que antes era visto dessa forma, hoje já não, hoje já é visto como uma profissão mais séria, né? Só falta regulamentar. Eu gostaria muito que fosse regulamentado, né? Pois é, um desafio aí para os legisladores, né? Tanto do nosso executivo quanto da Câmara dos Deputados, senadores, né? Exatamente. Quem sabe alguém está assistindo o nosso programa aí, da área especialmente da nossa região, né? De repente um deputado aqui estadual pode apresentar aqui no nosso estado de São Paulo essa proposta. Exatamente. E depois ir para Brasília, né? Exatamente, exatamente. Por quê? Porque daria garantias ao profissional. Então, por exemplo, se ele tem um problema que é muito comum de coluna e de varizes na perna, ele pudesse ter, através do sistema de saúde, um auxílio nesse sentido. Porque hoje em dia, por exemplo, se você tem um problema de coluna, eu tenho uma colega que ela teve um problema de coluna por conta da profissão, que aqui no Brasil nem tratamento tinha, ela teve que ir para fora do país para poder se tratar. E abandonou a profissão. Acabou. Ela não trabalha mais na área porque ela não consegue mais ficar em pé, né? Então essas coisas nós como profissionais necessitamos muito. Seria uma ideia excelente se algum político aqui na nossa cidade estiver assistindo, por favor, dá uma força pra gente aí. Bom, o Joel, gente, eu conheci ele no set de filmagem, né? No filme Madalena Guizard, é vida e obra de uma musicista do diretor Dimas Oliveira. Como que surgiu essa parceria com o Dimas Oliveira Júnior? Então, e você fez uma caracterização especialmente da Ellen Kazan que eu me convenci que estava vendo a Madalena Guizard. Oh, que maravilha, fico contente. Eu acho que o pessoal vai se convencer daqui a pouco. O Dimas é uma pessoa assim, do qual eu tenho um carinho, um respeito muito grande, mas muito grande. Nós começamos juntos, né? Então, o Gato de Botas, o Dimas, a gente fez junto o Gato de Botas. Eu era o Gato de Botas, ele era o rei, né? Numa época onde isso aqui na cidade era assim, era coisa de quem não tinha nada para fazer da vida, entendeu? Então, o Dimas, ele foi sempre, desde que eu conheci ele, sempre foi muito ousado nessa área. Então, ele sempre buscou, sempre batalhou. Tudo que nós temos hoje de material, de histórico sobre atrizes, sobre cinema,
ele é uma biblioteca ambulante, né? Além de ser uma pessoa maravilhosa. O Dimas é maravilhoso como pessoa, como profissional, talentosíssimo, capacitadíssimo, tenho muito respeito por ele. Se estiver assistindo, um beijão e um grande abraço para você. Nós começamos juntos, né? Os caminhos se separaram. Eu virei gerente de banco, né? Ele conseguiu indo para continuar a área. Fez um trabalho lindíssimo para a história do cinema, da televisão, do teatro brasileiro, né? E aí foi coincidente, porque eu voltei de Brasília, mas lá em Brasília, antes de voltar para cá, eu tive uma vontade de ligar para o Dimas e falar assim: Dimas, eu vou fazer um curso de teatro aí com você em São Paulo. Tem o Rosina Pagan. Mas aí, quando eu pensei em falar com o Dimas, ele solicita minha mensagem pelo Facebook. Mas foi assim, questão de semana, né? E aí eu falei assim: opa, é um sinal. Aí eu dei oi para ele e tal, vim embora para Taubaté. E eu acabei esquecendo, porque tinha que desenvolver várias atividades aqui, acabei esquecendo, deixando de lado um pouco. Aí chegou um dia, eu tive ideia, eu falei assim: não, eu vou ligar para o Dimas. Eu vou entrar no Face, falar com ele. Nesse dia que eu pensei isso, Dimas manda uma mensagem para mim, dizendo que ele está vindo para Taubaté, né? E mandando um abraço e tudo mais. Aí, beleza, eu falei para ele, tudo bem. Aí, quando eu cheguei aqui em Taubaté, né? Eu tô indo na lotérica que tem na Independência. Nesse dia, o Dimas tinha me convidado para fazer a caracterização. E eu entro em contato com ele dentro de um bar que tem no caminho. Era muita coincidência, né? Com o outro. E uma alegria muito grande reencontrar o Dimas. Sempre que eu reencontro o Dimas, parece que eu falei com ele ontem, entendeu? A amizade da gente é tão verdadeira e tão legal que passaram-se anos, quando a gente se reencontrou, parecia que a gente tinha se despedido ontem. É a mesma energia, a mesma vibe que a gente tem. E eu gosto muito dele. Quer dizer que ele não fica só nesse projeto da Madalena agora. Outros projetos para 2019. Com certeza, a gente está com um aí no forno, vamos ver se sai. Vai ser muito legal, vai ser muito legal. Que bacana. E você está trabalhando, especialmente agora também, com um outro grande nome, né? O estúdio Beth Lima, é isso? Isso, a Beth Lima. Eu ia até pedir permissão para falar. Não precisa nem pedir, pode falar à vontade. Então, acabou que os nossos caminhos estão se cruzando, né? A Beth já tem uma longa história na área das artes de cabelo e maquiagem, né? Muito reconhecida aqui em Taubaté, e faz muitas noivas, né? E a minha área também é produção de noivas. E hoje em dia eu acho que o grande momento brasileiro é você fazer parcerias, né? Não dividir, somar, né? E foi onde surgiu a possibilidade de a gente ter esse reencontro, né? Mais um encontro. E aí eu conheci a Beth. A Beth é fantástica. Eu não estou falando isso porque eu estou lá, não. A Beth é fantástica. Ela é uma profissional de um talento fantástico, tem uma dinâmica de trabalho maravilhosa, e para mim está sendo uma honra trabalhar junto com ela, porque ela, assim, me recebeu de braços abertos. A energia com que a gente lida um com o outro é, assim, uma coisa incrível, porque é uma liberdade de criação muito grande, e a gente está caminhando junto, e vai dar certo, eu tenho certeza que vai dar certo. Então, eu estou lá no estúdio da Beth Lima, que fica ali na John Kennedy, tá? 1108 o número, e olha, vale a pena conhecer o espaço, porque está ficando coisa de lá de fora mesmo. É muito grande, muito bonito, né? Para receber a noiva, para ela poder se sentir à vontade. E casamento é uma vez só, né? Pelo menos é o que a gente imagina. Então ela quer tudo do bom e do melhor. Vai lá conhecer o nosso espaço, que você vai ver que fantástico que é. Uma equipe assim de profissionais de ponta. Então nós temos o Lu, temos várias pessoas que trabalham lá e que desenvolvem um trabalho muito bonito. Vale a pena conhecer. Além desse atendimento que você, dessa parceria com a Beth Lima, você também ministra cursos, oficinas para novos profissionais? De repente um jovem, né, uma jovem que está aí interessado na área, que de repente tem esse mesmo start que o Joel teve, fala: olha, é para essa área que eu vou, tenho talento, só não tenho ainda capacitação.
Você também está oferecendo tive isso? a oportunidade, a honra de já formar alguns profissionais, né? Que você sente que tem talento, mas não tem oportunidade, né? E eu fico muito feliz que tem várias pessoas que conseguiram já se desenvolver nessa área. Eu dou sim curso de automaquiagem. A automaquiagem a gente ministra uma média de 2 a 3 cursos por ano, são vagas limitadas, que é para a gente poder dar uma assistência muito bacana para o profissional que quer começar a carreira, ou para a pessoa que nem está pretendendo seguir carreira, mas que quer saber se cuidar, saber se melhorar. A gente faz cursos. É só entrar em contato lá na Beth Lima, que a gente pode passar para você datas, tudo direitinho, tá bom? Então, eu gostaria que você deixasse aí os endereços certinho, WhatsApp, Facebook, o contato que a pessoa puder ter facilidade de entrar, falar com vocês qualquer. Então, atualmente estou lá na Beth Lima Studio, né? O telefone vocês podem entrar em contato, é o 996613333 e o WhatsApp, Facebook e Instagram, tá? Que é Joel Cruzariol, só. É só entrar lá que você vai ver os meus trabalhos, aquilo que está acontecendo, e a gente vai ter o maior prazer de te atender, se caso você queira fazer o curso. Bacana, Joel. Deixa eu aproveitar o finalzinho do nosso programa para passar 2 recadinhos aqui rapidinho, né? O primeiro, amanhã, gente, olha, tem uma oficina de um curso de produção cultural lá no Sesc, né? Aqui em Taubaté, a oficina das 13 às 17 horas, né? E você entra em contato com o Sesc, tem a Sesc Taubaté, que é o site, né? Tem o ícone Taubaté que você pode fazer a inscrição, e tem aqui também, ó, Olímpio com y @taubaté.sescsp.org.br, e você vai enviar os dados, nome completo, idade, profissão, a cidade onde mora, né? Para poder participar desse curso de produção cultural, uma atividade teórica e prática de introdução à produção, elaboração e realização de projetos culturais. Isso é muito importante, né? Porque na nossa cidade temos aí inúmeros artistas, né? Que têm a possibilidade de, ao fazer um projeto corretamente, estar concorrendo aos prêmios, né? Que são destinados à área de produção cultural, né? Seja pelo governo do estado de São Paulo, seja aí pelo governo federal. E o outro recadinho, que continua aí a campanha Leão Amigo da Criança e do Adolescente, né? Junto ao CMDCA, Receita Federal, que você pode destinar parte do seu imposto de renda ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? A semana que vem, dia 21, teremos uma palestra lá na OAB, a partir das 19 horas, né? Onde você pode participar para ter mais informações, e convocamos especialmente o pessoal da área de contabilidade, né? Os contabilistas, os contadores, que possam orientar, né, o seu cliente de como fazer essa destinação. Esse fundo, ele beneficia através de editais fiscalizados, né, inclusive, né, de forma bem transparente, a continuidade, né, e o surgimento de novos projetos sociais voltados à área da criança e do adolescente. Então é importante a gente também estar direcionando a situação, né, para esse lado. Joel Cruzariol, muito obrigado, né, pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço, foi uma honra, um prazer receber esse convite. Né, e para nós também é uma honra a gente ter um profissional, né, do seu quilate aqui no programa das 6. Oh, maravilha, muito obrigado a todos, sucesso, foi um prazer enorme estar aqui. Bom, estamos encerrando o nosso programa das 6, né, desta quinta-feira, dia 14 de março, né, de 2019, e amanhã nós estamos novamente a partir das 18 horas aqui no nosso canal 3. Então, para você que nos acompanha, uma ótima noite, continue com a nossa programação.